Estamos de volta com o Em Dia e chegou aquela hora da gente falar sobre política e quem mais entende dos bastidores da política paraibana. Quase não sai, viu, Paulo? Já está por aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, graças a Deus. Você gosta de viajar, não? Gosto. Muito? Gosto. Tá. Mais de carro ou mais de avião? Carro, Paulo. O avião eu deixo quietinho lá mesmo. Tá bom. Não tem um medinho aí, né? Pois é. Faz 3 dias que o presidente da República, Lula da Silva, chegou da Índia. Chegou segunda-feira. Viaja agora, está viajando agora, decolando de Brasília nesse instante, com destino a Cuba, onde fica hoje e amanhã, e na segunda-feira vai para Nova York, nos Estados Unidos, participar da Assembleia da ONU. Na segunda ou na terça. Compromissos internacionais. Ele nem que ele não gostasse, ele tem que ir, né, Paulo? Não, nem tanto, né? Ou ele gosta muito, né? Tem que né? ir em termos. Mas vamos ver a agenda de hoje. Vamos lá, vamos ver. Resumidíssimo, é só a viagem hoje. Ah, então tá Lula quietinho. não marcou nenhum compromisso, está partindo agora de Brasília para Havana, onde chega às 18h20, são 6 horas e 20 minutos de duração desse voo. Mas o presidente, extra agenda, recebeu hoje pelo menos 2 figuras, 2 procuradores que estão aí nessa lista de provável Procurador-Geral da República, da pessoa que vai substituir Augusto Aras, cujo mandato termina no final desse mês. Já está bem pertinho, inclusive. Está bem pertinho. Agora, é bom a gente lembrar que o que é que Lula vai fazer em Cuba? Brincadeira à parte, é a reunião do G77, que reúne hoje 130 e poucos países. Por que é G77? Porque quando começou lá na década de 60, eram 77 países. Hoje já praticamente dobrou esse número. E só para lembrar, o último chefe de Estado de governo brasileiro que esteve em Cuba em visita oficial foi Dilma Rousseff. Já se vão praticamente 7 anos dessa visita da ex-presidente à ilha de Fidel. O julgamento dos primeiros 4 réus daqueles atos do 8 de janeiro em Brasília, ele foi suspenso ontem com 3 condenações. Um ficou para segunda ou terça-feira, provavelmente para terça-feira, mas os primeiros foram condenados 2 a 17 anos de jaula, 17 anos de cadeia e 1 a 14 anos. Não é moleza não, viu, Bruna? É um tempo, hein, Paulo? Tempo para pensar, para refletir e a coisa vai se desenrolando conforme o Supremo Tribunal Federal estabeleceu. Há quem diga até que depois desses 4 iniciais haverá julgamento mais na frente no plenário virtual. O Supremo, claro, é quem vai bater o martelo. Agora, ontem, segundo dia de julgamento, chamou a atenção, primeiro foi o doutor Sebastião Coelho, que nós repercutimos ontem aqui, fazendo a defesa de um dos réus. Ele se dirigiu aos ministros, dizendo que eles seriam hoje as 11 pessoas mais odiadas do Brasil. Aí ontem, o que é que aconteceu? Um outro advogado, de nome Helry Valdir, é um cidadão do estado do Paraná, fazendo a defesa de um dos réus, também dirigiu-se aos ministros do Supremo, especialmente Alexandre de Moraes, fazendo as seguintes afirmações. Vamos ver. É impressionante, e com a devida vênia eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa casa, nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. Patriotas que, na concepção maior, e basta dar no Google para isso, são aqueles que amam o seu país. O ministro passa de julgador a acusador. E lá para as tantas, o advogado também se confundiu, foi fazer uma alusão ao livro O Príncipe, de Nicolai Maquiavel, o italiano. Aí confundiu-se e acabou citando o Pequeno Príncipe, que não tem nada a ver com o Príncipe de Maquiavel, mas já escaldado pelo advogado do dia anterior, da quarta-feira, imediatamente o ministro Alexandre de Moraes ontem pediu a palavra e se expressou da seguinte forma. Um discurso para postar depois nas redes sociais, que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa,
não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Tá vendo aí, Bruna? O advogado preparou um discursinho para colocar nas redes sociais. Eu fui dar uma olhada hoje no currículo desse advogado, o doutor Helry Valdir, e o currículo dele não é lá muito legal, não. Ele tem uma acusação de ter batido na própria mãe e na irmã. Bateu nas duas em 2016, 2017. Qualidade de advogado bom. É cheio né? de rolo, é cheio de confusão. E depois dessas duas falas do advogado, aliás, teve uma senhora também, uma moça advogada, que chorou no plenário e tal. Então, depois dessas manifestações dos senhores e senhoras causídicos, a OAB Nacional soltou uma nota hoje de manhã, de certa forma se solidarizando aos ministros e dizendo que não concorda com certas posturas dos advogados. Mas ontem não foi só isso que chamou a atenção, não. Foi uma treta que teve também envolvendo os ministros André Mendonça, quando ele se proferiu o seu voto, Alexandre de Moraes, que é o relator dessas histórias todas, e Gilmar Mendes entrou também no circuito. Mas nós selecionamos aqui para vocês um trechinho do bate-boca entre os ministros André Mendonça, o terrivelmente evangélico, e Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federativo. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. ninguém. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Depois o ministro André Mendonça também disse, tenha dó Vossa Excelência, tenha dó eu não, tenha dó você. Pelo que se desenha, vai ser assim nesses julgamentos todos daqui para frente. São 11 os ministros, 9 vão votar de um jeito e os 2 que foram nomeados por Bolsonaro devem votar de outro jeito. Agora, passa para a sociedade o que eu disse aqui ontem, vou repetir agora, que os ministros mais antigos, aqui e ali dão um carãozinho. Sabe o que é um carão? Porque ali parece que o mais antigo Puxadinha de orelha, dá um carão no mais moderno e não deve ser assim, porque ali todos são ministros, né? Cada um deve votar de acordo pesado, né, Paulo? com as suas tá tensa a situação. convicções. Tá tensa. Pois bem, teve um blogueiro que foi preso ontem no Paraguai, chama-se Wellington Macedo. É alguém que está condenado por crime daquela história de uma bomba que seria soltada no aeroporto de Brasília na véspera de Natal do ano passado. Foi preso esse blogueiro, o Wellington Macedo. As autoridades paraguaias entregaram à Polícia Federal Brasileira. Esse cidadão já dormiu na Superintendência da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele foi entregue lá no meio da Ponte da Amizade. E também ontem foram presos um jornalista e uma outra senhora também envolvida. Então, 3 pessoas foram presas ontem, 3 brasileiros presos no Paraguai.
e eles serão trazidos agora à tarde para Brasília. O avião da Polícia Federal já decolou com destino à Foz do Iguaçu, de onde trará esses presos até Brasília. E, Daiane, Guto, a revista Veja, que já está circulando, está aí nas redes sociais, ela traz um pouco do que seria a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Vamos mostrar a capa, Bruna? Vamos lá. Olha aqui. Urgente. Cid delata Bolsonaro e diz que entregou propina das joias em dinheiro vivo ao ex-presidente, em mãos para ele. Quer dizer, parece que a justiça, pelo menos ao que sei até agora, não divulgou ainda essa delação, mas já vazou alguma coisa para a imprensa, tanto que a revista Veja está publicando aí. Está pegando foto fogo. de capa, né? Pegando fogo o negócio. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem a chamada mini-reforma eleitoral. Vai agora para o Senado. Tem profundas mudanças na lei da ficha limpa, nas cotas, na divisão de dinheiro. Permite até que a verba partidária e dinheiro de campanha seja gasto com aluguel ou compra de carro, de avião e até de embarcação. Tudo isso? Tudo isso. Tá bom demais, Paulo. E essa história tem que ser aprovada logo e sancionada até 6 de outubro, sob pena de não valer na eleição do ano que vem. Tá dando o que falar. Tá bom demais, né? Na política tá bom, É bom, demais. é bom. O negócio tá bom. Em Campina Grande, finalmente, nós teremos o Hospital Universitário. Parceria da Prefeitura de Campina Grande com a Fundação Pedro Américo, do Grupo Unifacisa, que é, inclusive, a mantenedora aqui da nossa rede ITA. Temos aí uma foto do secretário de Saúde. Veterinário, Paulo. Eu falei o quê? Universitário. Veterinário. É isso. Perdão. Aí está o secretário Gilney Porto, da Saúde de Campina Grande. Ele anunciou ontem que Prefeitura de Campina Grande e Fundação Pedro Américo fazem parceria para construir o Hospital Veterinário. A Prefeitura doa o terreno e a Fundação Pedro Américo constrói o hospital. Muitíssimo importante. Campina precisava, né? Precisa e faz tempo. Faz tempo. Praticamente em toda casa hoje tem um animalzinho, um bichinho de estimação, um pet. E muita gente não tem nem dinheiro para comprar a ração do animalzinho e nem dinheiro para um tratamento quando o bicho adoece. E Verdade. bicho adoece igualzinho a gente, Verdade. né? Sem problema nenhum. Vamos para a boca maldita de hoje? Vamos lá. Calçadão da que Cardoso temos por Vieira. aí? Se quem estava em Brasília, quem estava no 8 de janeiro, está sendo condenado a 14, a 17 e por aí vai, quem mandou esse povo ir, quem patrocinou, vai ser condenado a quantos anos? Acho que marque o dobro disso aí, né, Porque Paulo? se você for para por exemplo, as questões criminais, quando alguém contrata um pistoleiro para tirar a vida de outra pessoa, você vai condenar muitas vezes e deve condenar o executor Sim. e o mandante, não é assim? Então aí tem os mandantes, os financiadores e os que foram participar do quebra-quebra. Gente, Então, é muita gente. preparem o E lombo. quem achou que não ia acontecer também, né? Pois é. Vamos pensar duas vezes agora em algumas coisas, viu, Paulo? Preparem o lombo, como dizia minha avó, que muita coisa ainda vai acontecer. Agora, vai só sim. para a gente fechar mesmo hoje, eu conversei hoje com um renomado jurista, um renomado advogado aqui do estado da Paraíba, e ele me disse assim, sob a orientação de que eu preservasse a fonte. Tudo isso que o Supremo está fazendo, mais tarde vão desmanchar. Eu não entendi bem a mensagem, mas está dado o recado. Recado dado. Encerramos por hoje, Paulo? Encerramos. Bom final de semana Pra para você você. também. Segunda, a Anchieta está de volta para vocês baterem aquele papo. Ok. Até mais. Vamos mudar um pouquinho de assunto.